Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das imagens mais fortes e bonitas da Bíblia, a tal da grande nuvem de testemunhas. Usando como base a análise do pastor Ailton Santana, vamos juntos descobrir quem são essas testemunhas e, mais importante, o que a presença delas significa no nosso dia a dia. Certo, vamos dar uma olhada nisso aqui. Esse é o versículo principal, Hebreus 12, versículo 1. A linguagem é nossa, é quase cinematográfica, né? Essa ideia de estar rodeado por uma multidão, parece que a gente está num estádio gigante. Mas o que isso quer dizer de verdade? E a pergunta de 1 milhão: quem faz parte dessa torcida? E é exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Quem são, afinal, essas testemunhas? Seriam anjos, pessoas do passado? A resposta, como a gente vai ver, está muito mais perto do que se imagina, escondida ali, no próprio texto. Mas antes de sair identificando todo mundo, vamos parar um pouquinho e sentir o peso dessa imagem. O autor não fala de uns poucos espectadores, ele fala de uma tão grande nuvem. É uma metáfora para uma multidão que não dá nem para contar, que envolve a gente. Isso já cria um cenário épico para a jornada de fé que o texto vai descrever. Para a gente entender de verdade o papel dessas testemunhas, primeiro a gente precisa sacar o contexto da luta cristã. A vida de fé não é mostrada como um passeio no parque ou uma vitória garantida. Não, ela é uma corrida, uma luta de verdade. Agora, olha só que interessante esse contraste que o pastor Ailton Santana aponta. Muitas vezes, a expectativa de quem se converte é virar uma espécie de supercrente, sabe? Um vencedor invicto. Só que a realidade é bem diferente. A gente continua sendo ser humano, com limites. Sim, a gente é liberto do poder do pecado, mas ainda vive sob a influência dele por aqui. E a prova disso está na própria Bíblia. Dá uma olhada nessa lista. São gigantes da fé, mas todos eles tiveram suas falhas, suas dúvidas, seus momentos de fraqueza. Tiago mesmo nos lembra que Elias, um baita profeta, era um homem com sentimentos iguais aos nossos. Eles eram limitados, assim como nós. Certo. Com esse contexto de uma luta real, que é travada por pessoas reais e falhas, vamos voltar para a nossa pergunta principal. Se a jornada é tão desafiadora, quem são essas testemunhas que nos rodeiam? Bom, especulação é o que não falta. Alguns dizem que são anjos observando, outros que são demônios, ou até outras pessoas vivas hoje. São teorias que existem, claro, mas a análise do texto mesmo aponta para uma direção muito mais clara, muito mais concreta. E aqui está o ponto crucial, a virada de chave. O segredo para desvendar esse mistério não está em teorias complicadas, mas na própria estrutura da carta aos Hebreus. A resposta, gente, está no texto. E aqui vem um detalhe que, olha, muda tudo e que a gente esquece direto. As divisões de capítulos e versículos que a gente usa hoje, elas foram adicionadas séculos depois, só para facilitar a leitura. O autor original escreveu uma carta, de uma vez só. O capítulo 12 não era uma seção nova, era a continuação direta do que ele tinha acabado de dizer. Então, quando a gente lê a primeira palavrinha do capítulo 12, portanto, essa é a nossa grande pista. Essa palavra funciona como uma ponte, conectando o que vai ser dito com tudo o que acabou de ser lido. É tipo, por causa de tudo isso que eu acabei de falar. E pronto, isso nos leva direto para a resposta. A tão grande nuvem de testemunhas são os heróis da fé, cujas histórias de luta e perseverança foram listadas uma por uma em todo o capítulo 11. A resposta estava ali o tempo todo no capítulo anterior. Vamos ver como isso se desenrola na prática. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a Galeria da Fé. É uma lista de arrepiar, cheia de homens e mulheres que viveram pela fé, mesmo com todas as suas limitações. A galeria começa com Abel. A fé dele foi tão forte que, mesmo depois de morto, o exemplo dele ainda fala, como diz o texto. Ele é como se fosse a primeira testemunha dessa nuvem e o eco dele atravessa os séculos. Depois vem Enoque. A fé dele resultou no testemunho máximo, o de ter agradado a Deus. A vida dele se torna mais uma voz que se junta a essa multidão que nos inspira. E aí temos Noé. Ele agiu com base na fé em coisas que ele ainda não via, construindo a arca. A obediência dele é um testemunho poderoso de confiança no meio de um mundo que não acreditava. E claro, não podiam faltar Abraão e Sara. Eles obedeceram, saíram sem saber para onde iam e acreditaram numa promessa que parecia impossível. O testemunho deles é a base da história da fé para muita gente. Eles e tantos outros que o capítulo cita formam essa nuvem. Então, vamos amarrar as pontas. Se essas testemunhas são os heróis que vieram antes de nós, o que isso significa para a nossa jornada hoje? A presença deles não é para a gente se sentir pequeno, mas sim para nos inspirar a agir.
E aqui fica claro o chamado prático do versículo. Inspirados por eles, que também eram gente como a gente, mas venceram, o texto nos convida a 2 passos. Primeiro, se livrar do que atrasa, do peso extra. E segundo, correr com paciência, com perseverança, a nossa própria corrida. Eles correram a corrida deles e chegaram lá pela fé. A mensagem é que, da mesma forma, a vitória é possível para nós também. Então, fica a reflexão final. Olhando para o caminho à frente, qual é a carreira que está proposta para cada um de nós?